A paz do Senhor, meus queridos. Apesar da quarentena, a gente não pode ficar sem ouvir a palavra. Então, para não alongar muito aqui, vamos direto ao que interessa. E a nossa história hoje começa com Jesus em Cafarnaum, na Galileia, assim que recebeu a notícia da morte de João Batista. E quantas vezes a nossa história não começa assim? Com uma notícia ruim, com algo inesperado, uma quebra de rotina, alguma coisa que foge do nosso controle. Essa quarentena mesmo que a gente está vivendo aí é um exemplo vivo disso, né? E o que Jesus fez nessa hora? Ele subiu em um barco com os apóstolos e passou para o outro lado do mar da Galileia, para uma cidade chamada Betsaida. E é isso que a gente quer. A gente quer ficar mais perto das pessoas queridas, a gente busca mais segurança, refúgio, a família, amigos íntimos, pessoas que podem nos dar algum conforto. E não está errado. Afinal, é na hora da angústia que a gente sabe quem a gente pode contar. Só que a multidão que acompanhava ele começou a ir a pé para Betsaida, dando a volta pela parte de cima do mar da Galileia e chegando até antes do barco. Ou seja, a vida que segue. As pessoas que estavam atrás de Jesus não deixaram de segui-lo por causa que ele tinha recebido uma notícia ruim. O mundo não para só porque alguma coisa aconteceu com a gente. E é por isso que a gente não tem que desanimar. Apesar do nosso exterior estar se desgastando, o interior está sendo renovado dia após dia. E os nossos sofrimentos nessa terra, leves e momentâneos, geram em nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas as angústias. E o que a gente tem que fazer é fixar os olhos não naquilo que se vê, que é passageiro, mas naquilo que não se vê, que é eterno. E chegando lá, Jesus se comoveu com a insistência da multidão e começou a ensiná-los a respeito do reino de Deus e a curar os enfermos. E nós é que temos essa missão, a de anunciar ao mundo a mensagem de que o reino de Deus está próximo. Jesus ficou lá o dia inteiro, a tarde toda, ensinando as pessoas a respeito de Deus. E a noite estava chegando. Os apóstolos começaram a pedir para Jesus mandar o povo embora, que eles estavam o dia todo sem comer. Os apóstolos eles estavam olhando para a multidão, para a necessidade da multidão, enquanto a multidão estava olhando para Jesus. E sabe o porquê que a multidão entendeu quem era Jesus? Porque ouviu ele e olhou para ele. Esse povo tinha alguma dificuldade? Sim. Eles não tinham mais os enfermos que Jesus tinha curado, mas eles estavam com fome. Só que o foco deles não era comida, era Jesus. Mesmo depois dos enfermos terem sido curados, o povo não foi embora. Jesus manda os apóstolos alimentarem a multidão. E eles falam que só tem 5 pães e 2 peixes. E o detalhe é que eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Jesus realiza então um milagre e alimenta a multidão, multiplicando os pães e os peixes. E depois de todos estarem alimentados, ele pede aos apóstolos que peguem o barco e voltem para Cafarnaum sem ele. Os apóstolos já deviam estar bem cansados também. E se Jesus fosse junto com eles, a multidão ia seguir eles de novo. Então ele ficou para dispensar o povo e para poder ficar um tempo sozinho. E antes de começar a mensagem em si, eu quero explicar uma coisa. Porque o Evangelho de Marcos diz que Jesus falou para os apóstolos irem para Betsaida. E em João, nós vamos ler que eles foram para Cafarnaum. E aí surge uma dúvida. Jesus ordenou para irem para Betsaida ou para Cafarnaum? E tem 2 explicações aceitas. E eu vou falar as 2 e vou dizer qual que eu acho mais aceitável. Antes de tudo, a gente sabe que a multiplicação dos pães aconteceu em Betsaida.
O livro de Lucas vai nos contar isso na passagem que está aparecendo aí no capítulo 9, no verso 10. E a partir do verso 16, Lucas vai começar a contar o milagre da multiplicação. Então, se eles já estavam em Betsaida, por que Marcos nos fala que era para eles irem para Betsaida? Para ficar mais fácil de entender, eu estou colocando na tela aí o mapa do Mar da Galileia. Ele se parece um pouco com o mapa da África. A região, na época antiga, ela era dividida dessa forma. Na parte amarela da imagem, do lado esquerdo do mapa, ficava a parte da Galileia. Do lado direito, na parte de baixo, ou seja, no sul, ficava a Decápolis, onde ficava a cidade dos Gadarenos. Na parte de cima, no norte, ficava uma região que era chamada de Gaulanítide. Betsaida ficava justamente aí, na Gaulanítide, como você pode ver no ponto amarelo aí na imagem. A localização exata foi confirmada por escavações arqueológicas por volta do ano de 1987. E mais ou menos na mesma altura, mas do lado galileu, ficava Cafarnaum, como dá para ver aí no ponto vermelho na imagem. Agora, uma das explicações vai nos dizer que havia uma segunda cidade, também com o nome de Betsaida, só que na parte da Galileia. O que os adeptos dessa explicação vão alegar é que o nome Betsaida tem dois significados. De fato, ele tem mesmo. Um é hebraico, Betsaida significa casa da caça, e o outro em aramaico, que significa casa da pesca. Como a Betsaida da Galileia ficava na beira do mar, eles diziam que era o nome em aramaico. A Betsaida de Gaulanítide, que era chamada também de Betsaida Julias, por causa da filha do imperador romano César Augusto, ficava a 1,5 km da praia. Então seria o nome em hebraico, Casa da Caça, porque ela ficava mais para o interior do continente. Mas é, no mínimo, esquisito ter duas cidades com o mesmo nome, por mais que fossem em idiomas diferentes, e ainda tão perto uma da outra. Apesar de que, na Bíblia, João se refere a uma tal de Betsaida da Galileia, e vários historiadores se referem a uma Betsaida na parte baixa da Gaulanítide. Acontece que na época que o Evangelho de João foi feito, a parte da Gaulanítide tinha sido anexada à Galileia. É por isso de só o Evangelho de João comentar sobre uma Betsaida da Galileia. Eu, particularmente, não gosto muito dessa explicação de duas cidades. Mas, então, como explicar Marcos, que fala sobre a ida para Betsaida, e João, que fala sobre a ida para Cafarnaum? Bem, é simples. Na verdade, é um erro de tradução. Então, vamos analisar o versículo em Marcos, já que, como eles estavam em Betsaida, dizer para eles irem para Betsaida parece um menos lógico. Marcos, ele diz assim: "E logo insistiu com os seus discípulos que voltassem para o barco e fossem antes dele, ao outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão." Vocês perceberam que existe duas palavras para no versículo? Acontece que no original elas são diferentes. Quando ele diz para o barco, a palavra é eis. Ela tem um sentido de local. Então, para onde? Para o barco. Era um local específico. Quando ele fala para Betsaida, a palavra é pros e significa em direção a. Enquanto uma significa um local, a outra fala de uma direção. Jesus, ele falava de uma forma mais poética, uma forma que facilitava para os apóstolos decorarem o que ele dizia. O que seria muito mais fácil ele dizer vão para Cafarnaum, a forma que Jesus falava era como se ele usasse onde eles estavam como um ponto de referência e usasse a cidade de Betsaida, que ficava no interior do continente, como um segundo ponto de referência e fizesse uma reta usando os dois pontos, indicando uma direção. Nisso, ele fala para seguirem essa direção e passarem para o outro lado.
Agora vamos voltar para a imagem do mar da Galileia. O que fica exatamente do outro lado de Betsaida? A cidade de Cafarnaum, justamente onde João tinha dito que eles estavam indo. Então o versículo ficaria corretamente traduzido se ficasse dessa forma. E logo insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e fossem, antes dele, ao outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Deu para entender como não há diferença entre Marcos e João? São só formas diferentes de se falar? Então, vamos seguir com a história agora. E a mensagem em si, ela se inicia com Jesus mandando os apóstolos embora, despedindo a multidão e subindo no monte para orar. Isso tudo já no começo da noite. E começo da noite, aqui, entenda algo por volta de 6 horas da tarde, mais ou menos. Nós estamos falando de pessoas que conheciam Jesus, que receberam uma ordem direta dele e que estavam colocando em prática. Qualquer semelhança com a gente, talvez, pode não ser mera coincidência. E então, a Bíblia nos relata que um vento forte começa a soprar sobre o barco dos apóstolos e levá-los para o meio do mar, afastando eles da rota. E com a gente isso também acontece. Nós estamos sob ordens diretas de Deus, fazendo a obra do Senhor, mas situações vêm de encontro com a gente. Dificuldades aparecem, notícias ruins aparecem, adversidades chegam e nós estamos no meio da obra de Deus. Muitos podem até se perguntar, mas eu não estou seguindo aquilo que Deus me mandou fazer? E eu respondo, tá. Mas isso não significa que você vai ficar livre das intempéries, das dificuldades do dia a dia. Não quer dizer que por você obedecer a Deus, a sua vida é blindada contra os problemas. Pedro mesmo já nos dizia para não se surpreender com as adversidades que a gente ia passar, como se fosse algo que já não tivesse sido avisado com antecedência. Mas que isso fosse motivo de júbilo, de alegria, porque a gente já está sendo participante das mesmas coisas que o nosso Deus passou. E se participamos das aflições, também participaríamos da sua glória. E Jesus, que continuava no monte orando, ele conseguia de lá ver a luta dos apóstolos no mar. Ainda que você não consiga ver o Senhor, da onde Ele está vendo você. Os olhos de Deus nunca vão te perder de vista. Nada escapa da ciência do Senhor. Você pode achar que está sozinho, achar que está esquecido, achar que está desamparado, mas os olhos do Senhor estão em toda parte. E eles estavam a mais ou menos 5, 6 quilômetros de distância de Betsaida. Cafarnaum ficava a cerca de 4 quilômetros. Ou seja, eles já não estavam mais conseguindo ir para onde eles tinham que ir. Era para eles irem para Cafarnaum, mas eles não estavam mais conseguindo ir para Cafarnaum. A Bíblia não diz que eles quiseram mudar a rota. Ela diz que eles não conseguiam manter a rota. E é nessa hora que acontece o milagre. É no momento onde você luta para estar no caminho certo, mas que na força humana não é mais possível continuar, que a ação divina acontece. Na quarta vigília, ou seja, um pouquinho antes do sol nascer, Jesus desce do monte e vai em direção a eles, caminhando por cima das águas. A gente estima mais ou menos de 9 a 12 horas de luta no mar, que os apóstolos ficavam remando contra o vento, contra as ondas. Eles saíram por volta das 6 horas da tarde. A quarta vigília da noite era no máximo até 6 horas da manhã. Então já estava perto de amanhecer, já estava perto dessas 6 horas. Então Jesus sai do monte, desce até a praia e vai a pé, pelo menos 5 quilômetros mar adentro. E Marcos nos relata que a intenção de Jesus era passar por eles. E aqui são 2 formas que a gente pode entender isso. Uma delas, ele queria que os apóstolos o chamassem.
Eles tinham acabado de serem testemunhas oculares do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Era esperado que eles vinculassem uma autoridade divina a Jesus e pedissem ajuda. Que eles tirassem o foco do vento, das ondas, do mar, do barco, do que quer que fosse, e focassem em Jesus. Era o nível mínimo de fé esperado daqueles que obedecem ao Senhor. Que quando estão em dificuldade, chamem por Ele. E você? Você tem conseguido desfocar das complicações e focar em Cristo? Você tem deixado aquilo que vem para te atormentar um pouco de lado e tem colocado os seus olhos, a sua atenção no Senhor? Se os apóstolos tivessem um mínimo de fé, era isso o que era esperado deles. Era isso, ou ele queria que os apóstolos o seguissem. Jesus passaria pelos apóstolos e eles deveriam seguir Jesus pelo caminho que ele fosse. Talvez eles estivessem tentando remar rumo a Cafarnaum, mas o vento impedia. Se a fé dos apóstolos fosse ainda maior, eles saberiam que mesmo que Jesus não estivesse no barco, só dele estar ciente da situação já estava ótimo. Mas não. Os apóstolos se assustaram, pensando que era um fantasma ou talvez até um demônio responsável pela ventania. O judeu ele tem isso. As catástrofes naturais, segundo eles, são relacionadas com demônios. Tanto que no livro de Jó, e a gente viu isso alguns dias atrás, foi Satanás que fez o vento que matou os filhos de Jó. Paulo, em Efésios, vai chamar Satanás de príncipe do poder do ar. E por mais que os apóstolos conhecessem Jesus, na hora do cansaço, e vamos relembrar aqui que eles estavam há pelo menos 9 horas remando, na hora do aperto, na hora da dor, da angústia, até aquilo que a gente sabe, se não parar para colocar a cabeça no lugar, a gente se perde nos nossos próprios pensamentos. Já ouviu falar naquela história de que quem está de fora tem uma visão privilegiada? Mas vai ter hora que não tem ninguém de fora. Vai ter hora que está todo mundo no mesmo barco. E se você se confundir, olhando para onde todo mundo olha, você vai se perder da solução. O seu olho, o seu foco, ele tem que ficar naquilo que é esperança. Está caindo um mundo ao seu redor, mas você é dele. Então foca nele, confia nele, faz dele o seu refúgio, que ele seja o seu socorro. E Jesus, respondendo, diz: não tenham medo, sou eu. O poder das palavras de Jesus aqui se perde no português. No original, ele fala: não tenham medo, ego eimi. E ego eimi é o correspondente a essa palavrinha aqui no hebraico. Area. Sabe aonde a gente acha essa palavra na Bíblia? No livro de Êxodo, quando Deus fala com Moisés. E disse Deus a Moisés: eu sou quem eu sou, e isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. Ou melhor, disse Deus a Moisés: Area ken area. É isso que você dirá aos israelitas: Area me enviou a vós. Jesus estava parafraseando a fala de Deus Pai. Ele estava dizendo: não temas, eu sou. Com quem dizendo: não temas, Deus está aqui. Então Pedro responde: se é realmente o Senhor, olha a dúvida, se és tu. Ele não tinha certeza ainda da divindade de Jesus. E aqui ele está falando Adoni, ou Adonai, que é como os judeus se referem a Deus. Se és tu, ou seja, se é realmente Deus, como acabou de dizer que era, manda que eu vá até aí, por cima das águas. Se é realmente Deus, basta uma ordem, uma única palavra sua, para que aquilo que é impossível passe a ser possível. Olha a fé aí como já mudou. E a resposta de Jesus é: então vem.
A ordem foi dada. Havia então uma autorização divina para que algo sobrenatural acontecesse. E Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas. O que Jesus estava deixando claro ali era: se eu disser vai, você vai. Se eu disser vem, você vem. Mandou ir para Cafarnaum? Estavam indo. Mandou andar no mar? Ele andou. Aonde há a palavra de Deus, aonde há a direção de Deus, não tem que ter questionamento humano, tem que ter atitude. Se ele disser vai, você vai. Se ele disser vem, você vem. Se ele disser fica, você fica. Se ele disser faz, você faz. E se ele disser fala, então você fala. Mas nisso bate um vento forte e Pedro fica com medo. E por consequência, ele vai afundando. Até que ele vira e fala: Senhor, me salva. Ou seja, Adone, me salva. Antes era: se és Adone, ou seja, se és Senhor. Agora é: Adone, me salva. Senhor, me salva. O discurso mudou. Mas antes ele passa no aperto. Antes ele sofreu a angústia. E então Jesus estende a mão e puxa ele para cima. Ele sofreu, mas ele podia bater no peito e dizer: eu andei na água. Eu tive a experiência com ele. Hoje eu posso chamar ele de Adonai, de Senhor. E é só aquele que tem experiência com Deus que consegue verdadeiramente chamar ele de Senhor. E só depois é que Jesus sobe no barco e o vento acalma. A tempestade, ela só passa depois que o propósito de Deus é cumprido. Eu falei isso quando falei de Jó na última vez. E estou falando de novo hoje. E nas duas vezes vocês não me viram, porque eu não sou o foco. O foco é Ele. Antes da epidemia eu falei, e agora repito, enquanto essa quarentena continuar, mantenha o seu foco em Deus. E nisso, os outros apóstolos chegaram perto dele e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E vai ter gente que, como os 11 que ficaram no barco, vai entender que Jesus é Deus pelo testemunho de alguém. E vai ter gente que, assim como Pedro, apesar de sofrer mais, vai viver experiências com Deus que o levarão a entender que Jesus é Deus. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas no fim, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é Deus. E para fechar a nossa história, eu vou pôr a imagem novamente aqui. Porque o barco chega à cidade de Genesaré, que era o local mais perto de onde eles estavam. Eles estavam exaustos, lutando a noite inteira contra o vento e as águas. Jesus então os leva para a cidade mais perto. Ao entendermos o senhorio de Jesus, o alívio vem de imediato. E eu espero que você tenha conseguido entender o que Deus tem para a sua vida hoje. E que Deus te abençoe. Que você tenha conseguido entender o que Deus tem para a sua vida hoje. E que Deus te abençoe.